Ô, Saravari, você comentou sobre a curva de juros, né? E aí fica toda essa expectativa em relação à condução da política monetária, inclusive às vésperas da reunião do Copom. Já vi muita gente falando, olha, o Banco Central podia dar um choque aí, né? Jogar 1 ponto percentual, 1,25, 1,5, 2, para tentar, né, recuperar uma credibilidade, reancorar alguma expectativa. Claro que algo exagerado vai ser difícil da gente ver em relação ao Banco Central, mas adiantaria fazer algum movimento mais abrupto assim para tentar reancorar alguma expectativa? Ou é importante a gente deixar, inclusive, as coisas acontecerem, os movimentos acontecerem, por mais que consista nessa tempestade que você citou aí? Acho que 2 pontos, né? Primeiro ponto, quando eu concordo com você, né? Mas o que seria abrupto, né? Ou seja, se o mercado já está na conta 75, né? Mais para 1% nesse exato momento para 75%, talvez abrupto eu concordo com você, seria 2, né? Nesse exato momento. Então, para mim já é muita coisa, tem que subir 75%, 1%. Lembrando que o mundo está reduzindo taxa de juros no exato momento, né? Até a nossa amiga vizinha aqui, a Argentina, essa semana, outros países emergentes, Estados Unidos, enfim, a discussão é reduzir a taxa de juros. A gente está, infelizmente, passando para a discussão qual que é o tamanho. Então, se na curva já está uma probabilidade ali dividida 75-1, talvez algo mais próximo de 1, abrupto talvez fosse acima de 1,25, que eu acho que não vai acontecer, mas esse, infelizmente, seria o cenário. Então, primeiro ponto. Acho que o grande discussão que a gente vai ter em 2025, né, já com a nova diretoria, acho que talvez vai ser em relação ao câmbio, né? O que fazer com esse câmbio, né? Pelo menos a minha interpretação das palavras do Galípolo ao longo dessa semana, ele deixou muito claro que o câmbio ele tem que se ajustar, né? Não vai ser que a gente brinca assim, o câmbio ele é um termômetro, né? Não adianta você vai lá tentar controlar o termômetro, né? Se está muito frio, eu controlei o termômetro, não, mas o frio continua lá fora, não adianta você tentar quebrar o termômetro para resolver a temperatura especificamente. Mas eu acho que uma discussão do Banco Central, na nova diretoria, vai ser talvez fazer algum tipo de intervenção, né? Pode colocar isso, pode até não acontecer, mas com certeza a discussão, vocês perceberam que essa semana já começou a colocar no debate ali algumas aparições públicas, foi questionado, só que o Galípolo já saiu pela tangente e falou assim, não, vamos deixar o câmbio rolar, que não é nosso desafio aqui fazer isso, mas com certeza vai ser um tema e poderia até ser uma alternativa, só precisa ver se essa alternativa primeiro faz sentido, se poderia ser só um paliativo de curto prazo, né? Se realmente vai resolver muita coisa, e a minha opinião é sempre essa, não adianta você quebrar o termômetro que não vai resolver a temperatura especificamente, ele é só o mensageiro, né? Parece o carteiro que chega lá na sua carta lá com boleto para você pagar e fala que é culpa do carteiro, né? Essa é especificamente. Aprendi com você então, Felipe. Felipe, eu sempre falo aqui, né? O mercado financeiro é o termômetro que acusa a febre, mas não causador de fato da doença, né? Jogar ali para o mercado essa culpa, né, vamos dizer ali, como se fosse um ente abstrato, né, ali, de fato, ali o mercado é reflexo das empresas, empreendedores, investidores, trabalhadores, e aí, é claro, o político ali entra sempre para jogar para a plateia dele, né, jogar ali para os eleitores essas responsabilidades de uma forma talvez de desviar o foco, né, de fato ali das responsabilidades do próprio governo, né, a gente entende, né, aqui do nosso lado o quanto o mercado não gostaria de estar vivendo essa situação, né? Ninguém queria estar com juros neste atual patamar. A gente acho que tem que reforçar que assim, acho que todo empresário, todo empreendedor, independente do partido político, exato, ele precisa ter um ambiente para estimular a geração de negócio, para gerar emprego, né? É isso que a gente quer, todos os empresários querem, né? Então a gente quer um ambiente que tenha um crescimento econômico saudável com uma inflação controlada, né? Esse é o melhor ambiente possível. E aí, lógico, também falando de teoria econômica, a gente viu que vários países asiáticos, principalmente, conseguiram reduzir a sua desigualdade social, diminuir a sua pobreza, né? Fazendo estímulos por 5, 10, 20, 30 anos para criar competitividade, para ter um ambiente de negócios mais saudável, né? Porque outros países asiáticos eram bem piores do que o Brasil há 30 anos atrás e hoje tem um PIB per capita muito maior, uma desigualdade muito menor, uma riqueza muito maior, né? É lógico que a gente está falando assim, programas sociais, até acho que uma crítica minha aqui, só para terminar,
ao longo dessa semana, programas sociais precisam ser feitos, o Brasil continua um país desenvolvido. Só que uma das discussões, por exemplo, era assim, pessoal, vamos precisar de uma lei no Brasil para tentar identificar alguns possíveis desvios nos programas sociais, né? O Brasil é um país que precisa implementar uma lei para falar assim, realmente precisamos rever a lei, talvez nós estejamos dando benefício para quem não precisa, ou em questão de desvios, enfim, né? Será que a gente precisa chegar num ponto de criar uma lei para fazer esse questionamento? Então, acho que é um pouco dessa preocupação. A gente precisa de um ambiente que traga crescimento econômico saudável, né? E que a inflação continue controlada, mas não para um governo ou esse governo, para as próximas gerações, né? E acho que esse debate que a gente não tem aqui no Brasil, né? Pensar muito mais no país, né, o Marco, e não nas ideologias, apesar de ficar muito claro que acaba sendo, sim, estas falas muito mais questões ideológicas, né? Sempre colocando ali o patrão contra, o funcionário contra o patrão, né? O rico como um vilão, o Até pobre, teve então. Um caso aí vítima. de uma mídia essa semana, só para terminar aqui, do caso emblemático do próprio iFood, né? Uma decisão aí de um tribunal de justiça especificamente foi contra o STF, né? E também contra o empreendedor.